eu convidei duas pessoas fantásticas para conversar conosco. Uma é a Áurea Brizeno, que é coach e consteladora. Me dá um oi. Uá. Opa, calma aí, que aqui é ao vivo, é assim. Ao vivo. Isso, encosta ele aqui. Ok, boa noite a todos. E tem também o Evaldo Bazeggio aqui do meu lado. Boa noite, Bazeggio. Boa noite a todos, uma satisfação, Rildo, obrigado pelo convite. Gente, essas duas pessoas que eu trouxe são pessoas queridas, que eu já conheço há algum tempo, e profissionais muito competentes nas suas áreas, né? Ambos trabalham na área de coach, e eu quero falar aqui sobre relacionamento, mas agora, não relacionamento de casal, relacionamento, né, familiar e relacionamento empresarial. Vamos começar sobre família. Qual que é os grandes dramas nas relações familiares, Áurea? Então, Rildo, todas as relações são complexas, né? As pessoas trazem seus mapas mentais sobre o que seria a realidade e acabam se frustrando na hora de pôr em prática esses mapas mentais, ou seja, as informações que elas trazem da experiência de vida acabam se chocando com a experiência do outro. E por isso são sempre complexas, as pessoas são sempre muito fechadas, com medo de se relacionar e, enfim, as reclamações são muitas. Né? São muitas. Você vê, não é fácil relacionamento. A gente está falando de relacionamento, não é assim. Ah, mas vamos para as corporações. É mais fácil a relação na corporação, Bazeggio? Olha, Rildo, a situação é complicada. Imagine uma empresa do tamanho de uma grande empresa, imagine a Caixa Econômica, onde eu trabalhei há muito tempo, e quanto a gente tem 100 mil pessoas numa única organização, então nós temos que cuidar basicamente de tudo que está acontecendo para gerar um clima adequado. Então o relacionamento dentro das organizações, ele é extremamente relevante, porque se eu tiver um clima adequado, eu consigo fazer acontecer. Se eu não tiver um clima adequado, fazer acontecer é muito complicado. É similar a qualquer outro agrupamento humano. A diferença é que estão em jogos determinados resultados que não são necessariamente os resultados simples, são resultados empresariais. Empresariais, né? Ô Bazeggio, me diga uma coisa. Você trabalha nessa área, você ajuda isso? Muitas empresas, quando não se dá a devida atenção a isso, ela vai ter prejuízo? Olha, quando não se dá atenção ao relacionamento, ela vai ter prejuízo e ela pode, inclusive, falir, pode quebrar. Por quê? Porque a qualidade do relacionamento entre as pessoas vai definir, de certa forma, a qualidade da decisão que as pessoas tomam. Então, muitas vezes, sócios se desentendem, gestores na cúpula se desentendem, e isso diretamente impacta no resultado que as organizações estão tendo, e não é incomum nós encontrarmos empresas que quebram pela sua dificuldade em conciliar o relacionamento e os interesses que as pessoas têm na condução dos negócios. Então nós estamos percebendo o seguinte: a relação humana, ela é complexa. Como falei anteriormente, o ser humano é complexo. Então a empresa, muitas vezes, ela vai precisar sim de um suporte, um apoio. É isso que você faz, Bazeggio? Sim, o trabalho de coaching e de mentoring, ultimamente a gente tem observado que 80% daquilo que se fala como sendo coaching é mentoring, quer dizer, é mentoria. Então o trabalho de mentoria, ele tem a perspectiva de identificar e de trazer uma reflexão com as pessoas que estão numa organização para buscar suas soluções, buscar aquilo que elas de fato estão precisando. Agora, olha só, além de um processo de coaching e mentoria, o desenvolvimento gerencial, o desenvolvimento dos executivos faz muita diferença, porque a palavra desenvolver quer dizer desembrulhar, desabrochar. Então o trabalho que nós fazemos profissionalmente é ajudar as pessoas das organizações a abrirem suas mentes. Eu costumo dizer assim, cabeça banda larga. Meus alunos,
meus clientes sabem que cabeça banda larga é uma expressão que diz assim, ó, vamos abrir a mente. Por exemplo, todos nós fazemos, a maior parte do tempo, o nosso melhor. Se o nosso melhor não está sendo suficiente para aquilo que se quer, então eu tenho que buscar saber quais as dificuldades que estão aí acontecendo. Esse é um trabalho de coaching, de mentoria e também, muitas vezes, de desenvolvimento gerencial, principalmente, no meu caso, de executivos de cúpula. Olha só. Gente, olha que interessante, relação humana. Nós começamos falando, já, né, no programa Acalento, sobre a relação homem-mulher. E isso vai impactar na postura dele no trabalho. Então eu quero perguntar aqui para a nossa amiga Áurea, esse funcionário que está lá no banco, que não produz direito, que não está bem, ele leva a coisa de casa para o trabalho para casa? Existe essa dinâmica equivocada? Com certeza. Afinal, as empresas, Rildo, não são feitas de equipamentos, né? De máquinas, imóveis. Elas são feitas de pessoas. E essas pessoas foram preparadas para a vida dentro de um sistema familiar, né? E por conta disso, todas as mazelas, ou talentos, ou sabedorias que elas desenvolveram, elas vão levar para o ambiente de trabalho e para onde elas forem. Eu tenho um professor da Universidade de Medicina de Fortaleza, que eu gosto muito de conversar com ele, que é uma pessoa muito prática. E ele diz assim, o cachorro onde vai leva suas pulgas. E é meio grosseiro, né? Mas é verdade. Assim como as pessoas levam suas qualidades e suas sabedorias para onde ela vai, os defeitos também, as dificuldades também. E assim, eu concordo completamente que o coaching, além de ser um técnico, um profissional preparado para oferecer técnicas e estratégias que realmente possam ser avaliadas, medidas em termos de progresso do nosso coach, ele também é um profissional que passa a sua experiência, né, em forma de mentoring. Ele realmente precisa de estar compartilhando metas de processo, são formas de desenvolver o coach de forma mais rápida. E eu ainda incluo mais, eu incluo inclusive algumas terapias, mas aí eu aviso, eu estou fazendo algumas terapias breves para que a pessoa se desenvolva naquilo que ele não conseguiu desenvolver durante a sua vida, né? Nós somos basicamente uma estrutura aprendida, aquela que nós desenvolvemos com as coisas que experienciamos, que vivemos, e somos uma estrutura também, uma natureza humana pouco, digamos assim, percebida, né? Ela atua como um movimento oculto, mas ao mesmo tempo muito claro. No final, os comportamentos são só a ponta do iceberg, do quanto estamos conectados com essas duas naturezas. Então, educar é uma tarefa difícil. Os pais não foram preparados nem para se casarem, para viverem em duplas, né? em forma de casal. Mas aí imagina criar uma criança, é tudo na tentativa e erro, apesar de já ter muito conhecimento disponível. E é isso que vai para as empresas, né? E a empresa, como um organismo vivo, vai refletir exatamente esses aspectos todos. Olha só, gente, se existe uma coisa que você tem que prestar atenção na sua vida, é sobre relacionamento. Conhecer melhor as habilidades de bem se relacionar faz um bem danado. Para a empresa também, não é isso, Vazed? É, isso mesmo, Rildo. Eu tenho notado, assim, no trabalho que a gente desenvolve, que muitas pessoas têm dificuldade em reconhecer as diferenças individuais. Então, por exemplo, a única certeza que você pode ter é que só você pensa como você mesmo. Eita, mãe, todos os outros pensam diferente. Eita, mãe, aí fica difícil demais. Então, aí se a pessoa não está ciente de que só existe ela que pensa como ela acaba padronizando um pouco a forma de ver as coisas. Então, eu acho que um ponto importante é você reconhecer que dentro de uma organização, dentro de uma família, no condomínio, na igreja, cada um ali pensa de forma diferente. Esse é um ponto.
O segundo aspecto é eu dar retorno para o outro, é dar o feedback. Tem muita gente que não gosta de feedback, mas sabe o que acontece com o feedback? Quando você recebe o feedback de alguém... Mas calma aí, o que é feedback mesmo? Feedback é uma forma de você comunicar ao outro sobre algumas coisas do comportamento do outro que podem estar atrapalhando o ambiente. Então, como a gente age, nem sempre a gente percebe que a nossa atitude está atrapalhando os outros. Então, nesse caso, dar feedback ao outro ou receber feedback é uma forma de melhorar o relacionamento. Então, eu resumi com 2 pontos aqui. O primeiro deles é reconhecer que somos diferentes uns dos outros, e o segundo é dar e receber esse retorno, essa informação, esse conjunto de visões, porque o outro só vê as coisas sob a ótica dele. E você vê sob sua ótica, quando você fala para ele, ele acaba aprendendo. Viu? Gente, olha que bacana, Evaldo. Bacana mesmo. Nós precisamos sinalizar, não é isso? É isso mesmo. Sinalizar. Olha, eu gostei, eu não gostei. Agora, a pessoa emburra num canto, não fala nada. Vou dar uma dica para vocês. Para relacionamento, seja na empresa, seja em casa, seja onde você quiser. Seres humanos normais não leem pensamento. Então você tem que dar um feedback. Relacionamento, isso, feedback, retorno, explicações. E vou fazer uma pergunta aqui para você, minha querida Áurea. Nessas relações familiares, existem outras estratégias para abordar os dramas familiares, além do coach? Claro, são muitas opções. E considerando que realmente são quase 8 bilhões de mapas mentais, né? Se considerar o povo do mundo inteiro, né? É um investimento que vale a pena a educação, os pais levar isso em conta, porque a pessoa sai com a sua estratégia de vida, aquela forma que ela aprendeu a se relacionar com o mundo, e pensa que os outros são iguais, né? E acaba tendo muita frustração. Então, nas famílias, ainda é pouco provável que essa forma mais profissional de educação seja adotada. Mas o exemplo dos pais, a maturidade dos pais, pode sim trazer essa educação dos filhos para uma conversa mais produtiva, para uma conversa que forma a pessoa com maior presença. A CNV, por exemplo, Rildo, é uma técnica. Como é que é o nome? CNV, Comunicação Não Violenta. Uhum. Né? Aqui em Brasília a gente tem bastante pessoas já imbuídas nessa tarefa de se comunicar não violentamente. E tem muito disso, do que vocês acabaram de falar. De falar o que está sentindo, ou seja, a pessoa se torna responsável, né, pelo seu bem-estar. E é comunicando aquilo que está vivo dentro, aquele sentimento que está incomodando na hora, de forma amável, amigável, de forma focada, para comunicar ao outro que não está se sentindo bem com aquele ou outro comportamento, e dando estratégias para aquela pessoa dizer de outra forma, ou se comunicar de outra forma. É lógico que isso é um processo longo e demorado, mas já tem técnica para isso. Cursos de comunicação não violenta ajudam muito nesse aspecto em particular. E outra coisa é os pais olharem para seus filhos ou para os seus familiares de modo geral como seres divinos, seres que estão aqui numa experiência humana, mas são muito mais do que isso. Ou seja, se relacionar com o eu verdadeiro, o que é uma outra tarefa para ser cultivada. Não olhar só para os comportamentos, olhar para o que a pessoa, olhar para a pessoa atrás dos comportamentos. São pessoas com um potencial enorme e que, se estão fazendo coisas ou tendo comportamentos que elas consideram difíceis de lidar, é um desafio para se desenvolverem, se tornarem
hábeis na resposta, ou seja, se tornarem responsáveis por se relacionar com aquilo que está sendo exposto, com aquilo que está sendo colocado, e, a partir dessa experiência, se tornarem mais presentes nas relações, ou seja, começarem a ter habilidade de resposta a partir daquele comportamento, e não julgar, não criticar, porque essas são os dois aspectos mais prejudiciais para os relacionamentos florescerem. Muito bacana. Gente, nós estamos encerrando, e eu vou encerrar com uma pergunta para cada um de vocês, que são os nossos internautas, né, pessoas que estão nos vendo, e as perguntas vão caber exatamente para cada um de vocês. A primeira pergunta, o primeiro comentário, é da Márcia, de São Paulo. Ela comenta o seguinte, eu vou refazer o comentário dela para ficar mais claro para todo mundo. Aparentemente, numa empresa, seria melhor se todo mundo pensasse igual? Evitaria conflito? Mas teria prejuízos? Não, seria horrível se todo mundo pensasse igual, Hildo. Mas eu não ia discutir, ué. Se todo mundo pensa igual, não ia discutir. Eu lembro da formação de coach ISO que você fez, né? O Hildo, ele fez formação de coach com a gente, e a gente usava lá uma expressão assim, apelou, perdeu. Que é o seguinte, se você perder o centramento, se você perder a compostura, você coloca tudo a perder, você passa a ser... Então, é importante que as pessoas pensem diferente. E quando alguém critica a gente, ele nos obriga a ser melhor. Mas critica no bom sentido. Então, eu acho que é extremamente positivo a variedade dos modelos mentais, como a nossa colega convidada aqui já falou, né? O mindset. É extremamente positivo essa variedade, sim, porque aí nós vamos ter criatividade. Se todo mundo pensasse igual, ia ser uma chatice. Então, temos que saber isso, pensamos diferente e temos que lidar com isso, né, Basílio? É isso mesmo. Saber lidar com isso. Agora, a outra pergunta vem da Camila, né? E a pergunta se refere ao seguinte, eu quero passar isso para a Áurea. Áurea, num relacionamento, num casamento, num namoro, as pessoas têm que ter liberdade também. E como é que fica essa questão de liberdade nessa relação? Eu quero sair amanhã, mas não é com a minha namorada, eu quero sair com uma amiga minha. Ou então, simplesmente, eu quero jogar bola com um amigo. Eu tenho que explicar com detalhes. Como é que funciona isso, você acha? Para funcionar bem a relação. A Camila fez uma pergunta muito interessante. Camila, realmente, essa é uma questão para ser considerada antes de escolher o seu parceiro ou parceira. Aquele que nos poda ao ponto de você não poder ser você mesma, não seria uma parceria interessante para você viver o resto da vida. A liberdade, sim, é importantíssima, né? Nós, sem sermos livres, aprisionados, nós não conseguimos dar o nosso melhor em qualquer ambiente. Então, essa questão passa muito mais por acordos, né? Por combinação, por clareza de propósito. Inclusive, propósito, Hildo, é uma das questões principais para os relacionamentos terem substância. É mesmo? Né? O que é esse propósito? Explica. A clareza do propósito. Por que eu estou me juntando, me unindo a essa pessoa? Né? Por quê? Por qual razão? E aí, a maturidade vai contar muito, porque se for uma escolha por necessidades, provavelmente vai sobrecarregar o outro, porque eu devo me abastecer, eu mesma, né, a partir dos meus próprios recursos, né, recursos internos, meu desenvolvimento, e na medida em que eu espero isso do outro, que o outro me faça feliz, que o outro atenda às minhas necessidades, adivinhe os meus pensamentos, eu começo a sobrecarregar demais, e essa é uma das leis sistêmicas que não funcionam em lugar nenhum, porque é uma lei universal. O dar e receber tem que estar equilibrado. Na medida que um dá demais, o outro enfraquece. Você pode observar casamentos onde o esposo paga a faculdade da mulher. Ela não trabalha. Ela não faz, não tem uma atividade que dá dinheiro, que tenha como se sustentar financeiramente. Depois que ela termina a faculdade, ou vice-versa, quando ela paga a faculdade do marido também. Se isso acontece, a doação está desequilibrada. Via de regra, um desses vai embora depois que se forma. Você deve conhecer alguém assim. Olha só. Então,
Isso é um equilíbrio que deve haver nos relacionamentos, principalmente de casal. Amigos também. Se você é doido demais, não sabe dizer não em nenhum momento, provavelmente esse amigo vai se virar contra você daqui a pouco, porque você simplesmente, um dia, não foi ficar com ele porque ele estava com febre. É uma forma que a pessoa tem de extravasar aquele peso que está demais nas costas dela, de receber demais e não ter podido retribuir à altura para equilibrar a relação. São leis sistêmicas importantíssimas de serem observadas. E, no caso, voltando à pergunta, é claro que você deve preservar os seus relacionamentos de antes do casamento, amigos que faziam bem, adequando, conversando. A pessoa que ama não prende, muito pelo contrário. Se ama, ela quer ver você bem. E se isso não estiver acontecendo, é bom pensar no propósito pelo qual vocês estão juntos. E o propósito é o quê? É a decisão de fazer dar certo. Porque casamento sempre vai ser difícil, complexo, na medida em que eu não tenho clareza para onde eu estou caminhando. É como você montar um quebra-cabeças. Escolha ali na tampa da caixa. Lembra quando você era criança que montava quebra-cabeças? Escolha ali na tampa da caixa. Memorize aquela figura, visualize bem, e aquilo que você está montando. Ou seja, a figura de um casamento equilibrado, de até onde você pode ceder, até onde você pode entrar em acordos, né? E com o propósito de fazer aquela imagem acontecer, que é de um casamento onde todos os dias é um dia por vez, mas com decisão de ser feliz, os dois juntos. Esse é o ideal. Então, se você tem isso em mente, esse propósito de fazer dar certo, e um dia de cada vez, fazendo o dever de casa, que é ser leve, ser amável, procurar ter uma energia boa, isso com certeza vai acontecer. Você vai montar as pecinhas do quebra-cabeça, na medida em que ele está de mau humor, você diz, isso não serve para o casamento que eu quero construir, eu dispenso. Ele está feliz, lindo, maravilhoso, você pega isso como referência para a qualidade da sua vida. Nós temos a tendência de ficar com as experiências negativas. Geralmente a gente lembra de tudo que aconteceu de ruim na vida. E para ter uma vida equilibrada, você precisa dizer para o seu cérebro que você também tem momentos felizes e colecionar esses momentos como sendo a maior parte da sua vida. Esse registro só vai acontecer se você tiver o propósito de fazer algo de bom com a sua vida. Então, você vai ter um cérebro orientado muito mais para as coisas boas do que para as coisas negativas. É uma programação que vale a pena ser testada. Muito bem, muito bem. Gente, nós estamos encerrando aqui. E antes de encerrar, né, nós então bebemos, né, de duas fontes maravilhosas. Eu quero então que o meu amigo Baségio se despeça e passe para nós um pouco dos seus contatos, porque ele tem muito para ensinar, gente. Legal, Rildo, primeiramente, obrigado aí pelo convite, obrigado à TVN Brasil pela oportunidade. E olha só, eu estou em Brasília, mas eu trabalho em outros lugares também no Brasil. Aqui em Brasília, o nosso telefone 061 98419 4905. E nós estamos nessa semana fazendo mais uma turma de formação em coach ISOR, que é uma formação que o Rildo fez, onde a gente se conheceu. E se você tiver algum interesse nessa atividade, consulte lá, nosso site é coachingembrasilia.com.br. Obrigado, Rildo, pela oportunidade. coachingembrasilia.com.br. Gente, vocês vão gostar. Eu recomendo o trabalho do Baségio. Agora, a nossa amiga Áurea, antes dela encerrar, ela quer passar uma coisinha muito interessante para a gente. Por favor, Áurea. Então, eu quero dividir com a audiência aqui da TVN um caderninho que eu costumo passar para os meus clientes. É um pequeno presente. Nesse caderninho, a gente anota, o objetivo é mudar um comportamento ou então você cuidar do seu desenvolvimento de forma prática. Muito simples. Nesse caderninho aqui tem um dever de casa para todos os dias à noite e pela manhã. O que você faz? Encarando a sua vida como um projeto que você precisa mudar para um novo patamar, é simples. A dica é muito simples. A sua mente pode até dizer assim, mas é simples demais, que é uma tendência da nossa resistência. Mas é justamente por não valorizar as coisas simples que a gente dá o passo maior do que a perna e acaba achando que é difícil. Você coloca no caderninho
Pode chamar caderninho do eu. Escreve lá em cima o foco do dia. Isso à noite, antes de dormir. Tá? Você vai preparar o dia seguinte. Você vai preparar para o próximo dia o foco que você vai ter no próximo dia. Por exemplo, não brigar com seu marido. Então, esse vai ser o foco. E embaixo você escreve prioridades. O que você vai ter como prioridade? De repente, olhar um comportamento dele, que foi bom, anota. Fazer uma coisa diferente para vocês dois, anota. E não ficar estressada, não falar mais do que o que você consegue enquanto fala calmamente, também é uma estratégia. Ou seja, seja criativo. À noite você olha aquilo tudo e diz assim, o que eu aprendi hoje, tica as tarefas, as prioridades que você fez como objetivo e vê se você as cumpriu todas. Se você fez isso, dê-se uma nota. É uma forma de você olhar. E a partir daí, você vai observando seu crescimento todos os dias, tudo que você se propôs ou não. E para arredondar isso, à noite você diz, antes de manhã, antes de começar seu dia, você agradece por 3 coisas boas na sua vida e já começa seu dia muito bem. Esse caderninho é uma coisa que você pode fazer em casa. Qualquer dúvida, você vai me achar no Facebook, como Áurea Brizeno. Meu site é aureabrizeno.com.br e o meu telefone 61 9655 3602. 61 9655 3602. Muito obrigada e parabéns à TVN pelo tema, Rildo, porque é um tema muito oportuno, essa coisa de relacionamentos, muito oportuno e sempre atual. Muito bem. Gente, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nós nos veremos na próxima segunda-feira, 8 horas da noite. Avise seus amigos, seus familiares, sempre trazendo algo produtivo e benéfico. Uma boa noite a todos e até a próxima.